Hello people, I'm Adri e hoje mais uma vez daremos continuidade às nossas aulas sobre modal verbs. Porém, fazendo um pequeno desvio, e chegando à expressão be able to, que pode substituir o can e o could, quando expressam um sentido de capacidade, habilidade, possibilidade de fazer algo. Por exemplo, I can hear the bird sound. I'm able to hear the bird sound. Eu posso ouvir o som dos passarinhos. I could sing opera very well. I was able to sing opera very well. Eu podia cantar ópera muito bem. Grande parte dos estudantes de inglês, pessoal, questionam quanto ao uso do can ou o uso do be able to. Porém, ambas as formas são usadas para falar de habilidade, de aptidão ou de capacidade de fazer algo. Em muitos casos, pode-se usar tanto uma quanto a outra, mas nem sempre é assim. O can ou can't, na forma negativa, é usado no simple present, ou seja, quando nos referimos ao momento presente, ao agora, para falar de uma habilidade ou não de se fazer algo. Por exemplo, I can hear the bird sound. Eu posso ouvir o som dos passarinhos. I can't swim. Eu não sei nadar. O passado do can é o could. Então, para falarmos de uma habilidade que tínhamos no passado, podemos dizer, por exemplo, I could ride a bike when I was 5 years old, but I couldn't read. Eu sabia andar de bicicleta quando eu tinha 5 anos, mas eu não sabia ler. I could sleep for hours when I was a teenager. Eu podia dormir por horas quando eu era adolescente. O be able to, pessoal, pode ser usado em todos os tempos verbais. Porém, ao contrário dos modal verbs can e could, que não utilizam auxiliares, a expressão be able to precisa dos auxiliares para indicar o tempo verbal. E a formação da frase é um pouco diferente. Por exemplo, nós aprendemos que com can e could eu formo como? Eu utilizo o sujeito, o can e a forma base do verbo, eu não utilizo to. Então eu digo simplesmente I can swim. Eu posso nadar, eu sei nadar, eu consigo nadar. Já com o be able to, eu tenho a necessidade de utilizar esse to. Então eu digo I'm able to swim. Além de utilizar o verbo to be, o I'm, eu também tenho que lembrar de colocar esse to antes do verbo. Se eu vou utilizar o be able to, eu tenho que utilizar o verbo no infinitivo mais o to. I'm able to swim. She is able to dance. E lembrando então, relembrando o que eu acabei de falar, que ele pode substituir o can e o could em algumas situações, vamos ver alguns exemplos em frases. She is able to ride bicycle. Ou she can ride bicycle. Ela sabe andar de bicicleta. She isn't able to ride bicycle. Ou she can't ride bicycle. Ela não sabe andar de bicicleta. Is she able to ride bicycle? Can she ride bicycle? Ela sabe andar de bicicleta? Observem, pessoal, quando eu utilizei o able, eu utilizei able to ride. Quando eu utilizei o can, eu disse simplesmente can ride, porque depois do can eu não posso utilizar o to. O meu verbo jamais pode vir com o to. No passado, a minha frase ficaria He was able to play the piano. Ou he could play the piano. Ele podia tocar piano. He wasn't able to play the piano. He couldn't play the piano. Ele não podia tocar piano. Was he able to play the piano? Could he play the piano? Ele podia tocar piano? Mais uma vez, observem, depois do could, eu não tenho o to. He could play the piano. E no able to, he was able to play the piano. Então, observe, he was able to play the piano. He could play the piano. Então, depois do could, eu não utilizo to. E depois do able, eu devo pôr o to antes do verbo. E no futuro, minha frase ficaria I will be able to dance as a professional. Eu serei capaz de dançar como uma profissional. I will be able to speak Chinese if I have time to study. Eu seria capaz de falar chinês se eu tivesse tempo de estudar. Então, observem que no futuro eu não utilizo o can, eu could, ok? Por outro lado, em se tratando de habilidade particular a um acontecimento ou momento específico no passado, o uso do can e o be able to muda. Por exemplo, I fell off the bike, but I was able to ride back home. Eu caí da bicicleta, mas eu consegui pedalar de volta para casa. O could não é usado nesse caso.
Por que eu não coloquei o could aqui? Porque não havia possibilidade, não havia dúvidas de que eu podia voltar para casa. Havia certeza de que eu tinha essa capacidade, eu tinha essa possibilidade. Então fica I was able to ride back home e não I could ride back home, ok? Porém, para incidentes específicos ocorridos no passado, quando descritos na forma do past simple ou do simple past ou do passado simples, usa-se mais comumente o couldn't para expressar na forma negativa a ausência da habilidade. Por exemplo, My sister fell in the river, so I had to rescue her because she couldn't swim. Minha irmã caiu no rio, então eu tive que resgatá-la porque ela não sabia nadar. Então observe que because she couldn't swim, não havia essa possibilidade, não tinha como ela nadar, certo? Entretanto, o uso do wasn't, weren't able to, nesse caso, também é aceito, tá pessoal? Então eu poderia dizer aqui, olha, my sister fell in the river, so I had to rescue her because she wasn't able to swim. Ela não era capaz, ela não conseguia nadar, assim como she couldn't swim. Ela não tinha essa possibilidade, essa capacidade momentânea. Nos tempos future, present perfect e past perfect, ou seja, futuro, presente perfeito, passado perfeito, o can não é usado. Então eu não tenho can no futuro, nem no present perfect, nem no past perfect. Assim, eu utilizo o que? O be able to. Então observem, pessoal, só que ele precisa de um auxiliar, certo? Vamos lá. You'll be able to speak English very well when you finish your course. Você vai falar inglês muito bem quando terminar seu curso. How long has your baby been able to walk? Há quanto tempo seu bebê sabe andar? The kids have not been able to study much today. As crianças não estão conseguindo estudar muito hoje. They were given an extended deadline because they hadn't been able to hand in their assignment on time. Eles conseguiram uma extensão do prazo de entrega, pois não conseguiram entregar a tarefa a tempo. Mom had been able to clean the house before we got home. Mamãe conseguiu limpar a casa antes de chegarmos em casa. Ainda bem, né? Oh, okay. I love you. I love you too, but I don't like you all the time. After I had been able to open the box, I discovered that it was empty. Depois que eu tinha conseguido abrir a caixa, eu descobri que ela estava vazia. If Betsy danced every day, she would be able to become a professional dancer. Se a Betsy dançasse todos os dias, ela seria capaz de se tornar uma dançarina profissional. Bom, pessoal, o be able to é muito simples. E é isso que eu tenho a apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus amigos, deixem o seu like no vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima!